Muito bom, boa noite para você. Nós estamos começando a segunda edição do SabinoCast e hoje com muitas novidades, muita gente boa aqui junto com a gente. Eric Garcia começando com a gente, né, Ericão? Cara, que prazer estar aqui hoje. Para quem gosta de desenvolvimento pessoal, que é o nosso tema aqui forte, se liguem que os principais temas, as atualidades, é hoje. Pois é, e hoje a gente está recebendo ela, que vem trazendo muita coisa bacana nesses 30 e poucos anos de profissão. Mas antes de eu apresentar qual é a nossa entrevistada de hoje, eu quero também deixar aqui um abraço para os nossos patrocinadores. Primeiro, a Morico Space. Inclusive, nós utilizamos os serviços da Morico Space. Demais. Nós que somos empreendedores, você que é empreendedor, empreendedora, está procurando um lugar legal para trabalhar, com muita gente bacana, open mind, cabeça aberta. Morico Spaces aqui na região do Campolim, Zona Sul de Sorocaba, você vai adorar. Marque já o seu test day. E também a Construlima Engenharia. E aqui eu tenho um recadinho aqui da Construlima, que é o seguinte: é uma empresa inovadora que está chegando no interior de São Paulo. Ela constrói moradias populares de alto padrão. Moradias populares de alto padrão, porque você merece. Com muito amor e dedicação ao ser humano. E aqui a gente é apaixonado pelos seres humanos, assim como a Suzy Berbel também é apaixonada pelos seres humanos. Quem que tá aqui? Suzy Berbel. Cara. Boa noite, Suzy. Boa noite, Suzy. Boa noite, que coisa boa estar aqui com vocês, sabe? Fico muito feliz quando eu vejo gente crescendo, fazendo as coisas acontecerem e estar compartilhando esse momento é muito 10. Obrigada. Hoje a gente vai ter uma mentoria na faixa aqui ao vivo com a Suzy Berbel. Nosso futuro está na nossa frente. Suzy, mais de 30 anos de profissão. Gostaria que você começasse esse bate-papo com a gente, falando um pouquinho da sua trajetória, desde quando você chegou em Sorocaba, como foi o seu desenvolvimento. E a gente vai entrando no assunto, o tema principal da live, que é uma gestão humanizada e condoterapia. Perfeito. Vai lá. Sabe, é bem bacana a gente contar como chegou até onde chegou, né? Porque eu fico olhando para trás, eu nem acredito que eu cheguei aqui, né? Eu nem sei como é que foi. Foi com muito carinho, muito amor. A minha primeira formação é jornalismo. Eu queria fazer jornalismo para mudar o mundo, né? E eu agradeço muito por ter tido essa vontade de querer mudar o mundo, porque hoje eu sou Master Coach. Eu trabalho como consultora nas organizações, né? E eu ainda quero mudar o mundo, né? Isso é importante para mim, né? Fazer sentido, ter um propósito nessa caminhada. Eu cheguei em Sorocaba em 1986. Eu falo isso com muito orgulho. Eu tenho 59 anos e super bem vividos. Talvez pudesse ter feito mais coisas, ou talvez pudesse ter errado menos, mas está tudo bem. Cheguei até aqui. Em 86 eu cheguei para abrir uma empresa, para começar a trabalhar aqui. Eu nunca tinha sido empreendedora em São Paulo, que é de onde vim. Também eu era uma menina, eu tinha 24 anos na época, né? E deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar numa empresa e depois fui para outra empresa e acabei montando a Acesso. A minha empresa até hoje chama-se Acesso. No início da minha carreira aqui em Sorocaba era Acesso Comunicação. Hoje é Acesso Cultura Organizacional e Desenvolvimento Humano. Que bacana, hein? Legal. A vida que me trouxe até aqui. Eu acho que eu só embarquei. Depois do jornalismo, quando eu comecei a trabalhar com assessoria para as empresas, eu vi assim, poxa, peças de comunicação feitas com esmero, super bem feitas, bacanas, eu sou muito exigente com o texto, por que não está trazendo o resultado que eu imaginava que deveria trazer? E aí eu comecei a perceber que precisava de mais alguma coisa. Então, fazer a peça de comunicação só, trabalhar só o canal de comunicação, não era o suficiente. E aí eu comecei a ver que a gente precisava trabalhar com as pessoas. Suzy, posso perguntar uma coisa assim antes? Por favor. Você falou da chama, aquela questão de vir mudar o mundo, mas como é que você encara e entende que você teve esse crescimento de querer mudar o mundo e já ter essa visão de sempre estar olhando e medindo resultados e querer essa mudança? Como é que você atribui isso, sendo que você começou uma carreira tão jovem? Tem uma visão de negócios, de empreendedora e ao mesmo tempo com um viés de valores, né? Total, né? É um sonho e um negócio.
Entendi. É o que eu queria, o que eu imaginava que fosse bacana, mas eu queria ser feliz com o que eu estava fazendo. Não é 100%, tá? Tem dia que a gente engole cada sapo, né? Faz parte. Faz parte, mas eu posso dizer que na grande maioria do tempo eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho, sabe, Eric, que teve um pouco de sorte nessa história. Sorte. Vamos falar mais sobre sorte. Sorte bacana. Mas essa sorte também veio acompanhada de muito trabalho. Eu nunca parei de estudar. Tá. Olha a Eu sorte, nunca né? parei de estudar. É, Que muita sorte, sorte. Olha a né? sorte. É bastante sorte. Mas eu acho que a sorte está aí, sabe? Ela está presente nesse universo. Tem vários sinais disso. O que é que eu estou fazendo para acessá-la? Talvez eu precise me preparar mais. Talvez eu precise estar com a mente mais aberta. Talvez eu precise só querer. Né? Então, essa sorte me acompanhou, mas eu batalhei também. Teve um tempo que eu tinha até vergonha de dizer, mas eu trabalho muito mesmo. Então, não preciso ter vergonha de dizer, eu estudo bastante, trabalho bastante, me disponho a... gente, no início da minha carreira, antes de vir para Sorocaba, eu vendi sapato, vendi sanduíche de atum para pagar a faculdade, comi pão com manteiga na chapa no jantar, porque não tinha dinheiro para pagar o jantar. Então, me orgulho demais dessas minhas raízes tão simples, e sou simples ainda, sou muito simples. Mas foi isso, Eric. Você sempre foi de executar? Você tinha uma chama, teve a ideia e foi? Total. Interessante. É assim, é um sonho com planejamento e com ação. Eu fico inquieta quando eu não estou fazendo nada. Mas naquela época você nem sacava. Mas isso que eu ia perguntar, se você já tinha noção disso. Por intuição. Olha só que Eu legal. não sei de onde vem isso, foi por intuição. Quer dizer, eu não sei não, eu tenho que agradecer aqui a todos os meus antepassados, as gerações anteriores de mim. Eu tive avós exemplares. Meu avô, por parte de pai, ele foi um grande empreendedor. Foi o avô, o pai. Aí meu avô, por aí, parte escola, de né? mãe, tocava violino. Tocava violino de ouvido, ele nunca foi em escola nenhuma. E quando apertou a situação financeira e ele teve que vender o violino para sustentar a família, Que dor. ele comprou um cavaquinho. Que legal. Não é show de bola uma coisa dessa? Meu bisavô, por parte de mãe, né, era avô da minha mãe, ele recitava poemas, né? Então, sabe, a todas essas gerações anteriores a mim, eu tenho que agradecer demais. Eu sei de onde vem, eu não sei explicar como veio essa intuição, acreditar nos sonhos e ir atrás de fazer acontecer. Legal. E voltando lá então para... Você visualizou uma oportunidade de negócio, que o pessoal precisava se comunicar, se expressar, e você estava trabalhando com a comunicação interna da empresa. Isso. Não é isso? É verdade. Foi assim, eu comecei a trabalhar aqui em Sorocaba como jornalista. Eu abri a minha empresa, que no início não tinha nem nome, depois que eu coloquei Acesso Comunicação. Eu prestava assessoria para as empresas e desenvolvia nas empresas peças de comunicação. Desenvolvia os canais de comunicação interno. Passado algum tempo, eu disse, mas como é que isso não está funcionando bem se eu estou fazendo um trabalho legal? Você entende Opa. que você foi desbravando aqui o mercado em Sorocaba? Foi. Eu tenho muitos amigos jornalistas que eu adoro aqui em Sorocaba, mas quando eu cheguei ninguém queria nem me olhar, né? Porque lá vem a concorrência. Não tinha nem universidade aqui em Sorocaba de jornalismo. Então, para você chegar a fazer um trabalho desse, totalmente inovador para as empresas, que até então vinham com uma outra linha. É uma louca, né? Eu acho sei. sim, eu tô aqui, ó. Que Ela legal, foi cara. desbravando mesmo, né? Foi. E eu vim pra cá por uma questão pessoal. Eu tinha um namorado que morava aqui em Sorocaba, é falecido já. E eu vim pra cá porque eu vinha namorar. Foi o meu sonho que me trouxe até Foi teu aqui. sonho. Foi as coisas que me faziam felizes que me trouxe até aqui. Eu não sou grande coisa não, eu não fiz tanta coisa não, mas sou muito feliz com o que eu realizei até agora. Criei 2 filhos, né? Os 2 já formados, Renan, meu amor, engenheiro,
trabalha na Embraer. Bruno, meu amor querido, é design de games, trabalha na Red Cerberus, um em Campinas, outro em São Paulo. Aí eu vi que o povo não sabia usar o canal de comunicação. A ferramenta estava lá, mas as pessoas não usavam. Ou não sabiam usar. Aí eu comecei a estudar um pouco como é o comportamento humano porque comunicação, vários autores trabalham comunicação como relação, e eu sou adepta a esse conceito. Comunicação é relação. Comunicação, relação. Sensacional. E aí eu comecei a estudar recursos humanos, eu fiz psicanálise, depois eu fiz o mestrado. O mestrado veio porque eu pensei assim, peraí, estou usando as ferramentas corretas, treinei as pessoas, o que está faltando para isso funcionar bem legal? Aí eu fiz o mestrado em cultura, porque não é só os canais, não são só as pessoas, mas a cultura na qual elas estão inseridas. Aí eu fiz o mestrado em comunicação com um viés para psicologia. Eu juntei dois... Suzy, essa cultura que você fala, seria a cultura dentro da empresa ou a cultura das pessoas em suas casas? A cultura na organização. Na organização. Mas é ilusório imaginar que a cultura dentro das suas casas não reverbere dentro da companhia. Legal. Isso traz. Eu sou a Suzy. Onde quer que eu esteja. Sim, eu me adapto, eu compreendo, eu me insiro dentro de alguma cultura, mas minha casa não sai de dentro de mim. Também acho. Né? Pega a visão, pega essa visão Pega aí. essa visão, né? Segura aí. É verdade. Então, Continue. Então foi assim. E aí eu fiz o mestrado, e aí fazendo o mestrado, a louca com 2 filhos que na época eram pequenos. Gente, eu terminei o mestrado em 2008. Olha quanto tempo. Meus filhos eram pequenos ainda. Eu acordava, nos últimos 8 meses do mestrado, o meu orientador, Osvando, que eu amo de paixão, ele me disse assim, Suzy, você tem que produzir. Osvando Dalnizo? Osvando Eu tive aula com ele. Ele é O Osvando é lindo. maravilhoso. Ele trabalhou com o Ashton Oliveto, um dos maiores publicitários do país, cara. O Osvando me abriu um universo que eu não conhecia. Porque eu cheguei para fazer o mestrado jornalista, né? Eu sei escrever. E não sei nada, porque escrever academicamente, você tem que citar fonte, você não pode pensar sozinha no mestrado. Você está tirando essa ideia da onde? E aí ele disse para mim, Suzy, você tem que produzir. Que horas? Com 2 filhos, divorciada, os meninos eram pequenos, eu tinha que trabalhar e eu tinha que estudar. E aí ele me disse, o que é que você faz da meia-noite às 6? E literalmente foi da meia-noite às 6. Eu acordava às 4 da manhã, das 4 até às 6 eu tinha que escrever uma página. Tudo bem escrever uma página das 4 às 6 da manhã, dá tempo de sobra. Mas onde que estava o conteúdo? Das 11 até as 2 da manhã, lendo, buscando alguma coisa. Você dormia 2 horas? E lembrando que não tinham acesso tão fácil à Exatamente. internet, né? Não, imagina, era livro. Era livro, cara. Eu colava post-it. Eu lembro que toda escola fazia assim, Sim, eu também cara. fazia E isso. xerox. Muita coisa. Eu dormia 2 horas, final de semana. As minhas irmãs queriam me dar presente de aniversário e eu pedia horas de sono. Cuida da minha casa, cuida do meu filho, busca a citação em tal lugar para eu dormir. Mas foi uma fase maravilhosa Suzy, da minha queria saber a sua vida, opinião gente. aqui, fazendo um parênteses, tá? Claro. Entre você tá contando a tua história e o que a gente vai chegar. Mas assim, hoje, o excesso de informação que tem, a facilidade que a gente tem em pegar informação. Você acha que esse excesso faz mal? Porque tá muito fácil, você nem fala, né? Tem as Alexas da vida que, não sei o que, quero tal coisa, previsão do tempo, vai chover e tal. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião? Aqui eu quero Eu também vou te juntar dizer- uma coisa aqui. Mano. Que Claro. também muitas fontes que não são Confiáveis. Claro, né? nossa, isso é terrível. Eu vou te dizer o tema da minha dissertação de mestrado para te responder isso. Certo. A indústria cultural e os meios de comunicação de massa amplificando a persona. Certo. Traduzindo esse nome todo. Como a indústria cultural, em 2008 a mídia digital não estava tão avançada como está agora, como todo esse meio interfere na nossa psique. Como ele transforma a cultura em volta dele, né? Os meios de comunicação são
expressão da cultura. É cultura. Cultura. Muitos autores dizem que é a mesma coisa. E aí, o que me intrigou foi, gente, isso tudo aí, esse monte de informação, como é que vai ficar minha cabeça? E foi isso. Traduzindo esse nomão todo, Eric, quer dizer, como a cabeça das pessoas funciona frente a tudo isso. O que eu penso, Eric? Tudo tem dois lados. Atrapalha, mas ajuda pra caramba também. Atrapalha se eu não souber fazer uma seleção entre essas coisas. Se eu não focar no que eu acho importante. A partir daí veio a minha segunda ou terceira carreira, que eu já nem sei mais, que é o coaching. Porque o que eu observei, fora a gente já tem informação mais que suficiente. Eu preciso encontrar aqui o protagonismo da minha vida. Eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo para eu absorver o que tem fora. Maravilhoso. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu descobri que tinham pensadores, autores que já tinham pensado nisso em 1947. Que loucura, que legal. Nossa, filosofia. Foi para mim, por isso que eu digo que o Oswaldo abriu o universo para mim. Porque aí eu fui estudar alguns filósofos para entender essa visitação do eu, né? O eu comigo mesmo, o eu com o outro, o eu que vai para o universo e aprende o que está lá e volta. Tá, e como é que eu fico nesse universo que não foi lá atrás quando esses grandes e maravilhosos filósofos escreveram isso? Heidegger é o nome desse filósofo. Eu tinha esquecido, olha. Eu falei, e agora que eu não vou saber citar o nome do homem? Pra você ainda que tem que citar e agora fonte, que, né? Tem que citar fonte. Aí veio o Heidegger na minha cabeça. Como é esse mundo, né? Eu me constituo como pessoa quando eu saio de mim, encontro o outro. E quando eu saio desta relação do outro, encontro o universo. Como individuação do Jung, quando eu volto para mim, é quando eu saio desse mundo e volto para mim. Só que eu volto transformada, porque eu aprendi uma série de coisas. Que mundo é esse que nós estamos vivendo e que vai me trazer essa inteireza? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber lidar com isso? E aí veio a minha terceira carreira. A gente tem que aprender a olhar para si, porque senão esse olhar para fora, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, esse olhar para fora fica extremamente confuso. Porque aí eu vou conforme o vento. E não é assim. Pegando esse gancho agora, já que você já trouxe para o Lean, né? Do self, já está dentro. Você acredita que essa questão da gestão humanizada, que é o tema também dessa live, está ligado com essa visão? Tem alguma coisa a ver com essa visão que você está trazendo? Total. Eu entendo, e só para fazer uma parte, Jung foi o meu referencial teórico no mestrado. Que legal. E eu comprei briga porque eu e o Oswaldo compramos briga porque a academia não aceita tanto Jung, queria que fosse Freud. Né? Eu ia perguntar isso daí. Daí eu disse, não faço. Chorei 3 dias seguidos, mas daí aceitaram o Jung. Para falar de self, inconsciente coletivo, essas coisas maravilhosas. Arquétipos. Eu amo esse homem. Eu amo esse homem. A gestão humanizada tem tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje. E Jung disse, há sei lá eu quantos anos atrás, 1960 talvez, que o capitalismo, ele colonizou a nossa vida social. E iria chegar um tempo em que iria colonizar a nossa alma. Então, hoje, do jeito que está, sim, nós temos até os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos colonizados. A gente só pensa e sente o que a mídia, por exemplo, traz. É verdade. E aí, o que eu vejo disso? Até o capitalismo acordou, até essa gestão econômica se deu conta de que o indivíduo é que vai fazer a diferença. Tecnologia, todo mundo tem. É verdade. Informação, todo mundo tem, gente. Tem. Que tá aí, né? Que você falou, tá aí. A informação tá aí. E a abundância. O que vai fazer a diferença? Como é que isso pode ser utilizado a serviço dos resultados que a empresa precisa?
as pessoas. Então, essa gestão humanizada ela é uma necessidade. Eu acho que até uns 20 anos atrás se falava numa gestão participativa, que também tem o foco no ser humano. Mas eu acho que era um pouco assim, talvez de modismo e também um pouco de utopia, porque na prática isso não acontecia. Hoje, a gestão tem que ser humanizada para a sobrevivência do negócio. Que legal. Suzy, acho que a gente teria que fazer parte 1, 2, 3, 4. Seguinte, vamos lá. Quando você fala em gestão humanizada, eu estava assistindo uma palestra do Cortella outro dia. Ah, maravilhoso. E daí ele falou assim que muitas pessoas vivem a síndrome do Rocky Balboa. Que ele começa apanhando no filme e em 30 minutos ele treina e vence a luta. E muitas pessoas hoje, até quando vão começar algum cargo na empresa, qualquer cargo, muitos jovens também começam lá, mas já estão de olho lá na frente. Eles não são ainda a pessoa que vão chegar lá na frente, mas eles já querem e se frustram rapidamente. Tem um desafio para você aí, quando você encontra com pessoas assim, que já querem estar lá na frente, mas ainda nem estão preparadas para chegar lá? Como é que você lida com isso? É o mito do herói, né? O mito do herói. Que a gente tem que relembrar, trabalhar, trazer. Sabe, eu não vejo tão errado isso, das pessoas quererem rapidamente. É dual, tudo né? É dual. Tudo é dual, Tudo né? dual, eu sempre fico querendo enxergar os mim dois já lados. Ó, legal, fica fácil entender. Nossa, isso é uma âncora que eu utilizo para peraí, será que eu só estou enxergando um lado da coisa? Veja, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Você deu um enter, vem a informação que você precisa. Isso se constelou no inconsciente coletivo. Como é que o menino não vai querer ser diretor? Tudo é rápido na vida dele. Agora, entre querer e conseguir liderar pessoas e conseguir ter maturidade para enfrentar a frustração, por exemplo, há um caminho a ser seguido. Eu diria assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Como eu lido com isso? Então vai. Quer ir? Vai. Só que você vai precisar estudar isso, você vai precisar fazer aquilo, você vai ter que ter essa experiência X, Y, Z. Eu tenho um caso para contar de um coaching que eu atendi, e aí ele dizia assim, contratou engenheiro do ITA, tá? Mas o menino, Suzy, o menino ele quer tudo, ele quer rápido, ele quer fazer mudanças, coisas que eu levei 20 anos para fazer. Não. Na quarta sessão, ele repetiu, eu disse assim, manda ele embora. Manda ele embora porque você não gosta dele, porque ele tá te atropelando, porque você acha que não dá. Manda ele embora. Aí ele se recostou assim e disse, mas o cara é bom. Tecnicamente o cara é maravilhoso. E eu? Fica com ele. Fica com ele, porque o cara é bom. Depois você me conta essa. Fica com ele porque o cara é bom. Você tem que ficar. Não, Suzy, mas... Eu brigo muito com ele. Então manda ele embora. Legal, aí chegou num certo momento que ele disse, eu já entendi. E aí nós conversamos exatamente sobre essa questão que o Eric trouxe. Sim, tem barreiras, tem dificuldades, mas ele tem conhecimentos e práticas que fogem a todo o seu repertório nessa sua carreira. Sim, você tem muita coisa bacana para ensinar para esse menino, mas você vai ter que ter muita paciência e você vai ter que ter vontade. Para de reclamar. Você quer ficar com ele? Fica. Tudo tem dois lados, o ônus e o bônus. Então, é possível que em algum momento vocês tenham atrito, mas aproveita isso que tem de legal nesse rapaz. Ô Suzy, você estava me falando aqui um pouquinho antes, que hoje a premissa básica para uma empresa prosperar é ter uma gestão humanista. Isso. É isso? Retoma um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. A gente não pode esquecer que a gente vive num país continental, né? Então eu tenho empresas em São Paulo que já estão conscientes de que uma gestão humanizada traz lucro, traz resultados. Agora a gente tem empresas no interior do norte lá do país que não tem essa visão. Não tem. Né? Então, da onde que sai
certeza que eu tenho. Os dados Que móveis estão desativados no smartphone. que a certeza, Não é possível a certeza de que uma gestão humanizada traz lucro para a organização. Basta acessar uma pesquisa recente que a Gallup fez, que demonstra que o engajamento dentro das organizações promove até 40% de reconhecimento do mercado. Repetir, porque talvez eu não tenha sido claro. Empresas que promovem engajamento têm, em média, 40% de reconhecimento do mercado a mais do que outras. 47% menos absenteísmo, Nossa, produtividade. E o que é o engajamento? Né? Depois eu posso até passar, encaminhar para os seus espectadores conhecerem a pesquisa. O que é engajamento? Engajamento é um envolvimento intelectual e emocional. Saber o que tá fazendo, por que tá fazendo, Porque né? gostar Onde do vão que chegar. faz. Me diga uma coisa, quem é que aguenta trabalhar 12 horas com o celular na mão? Você vai no banheiro com o celular, você tá à noite em casa, você tá trabalhando com o celular. Quem é que aguenta trabalhar assim se não tiver um motivo para? Se não tiver um propósito lá dentro, né? Então, tem que ser humanizada porque esse mundo está muito desumanizado. Se eu preciso das características do humano, o conceito VUCA de mundo evoluiu para BANI. BANI é um acróstico, né? São várias palavras em inglês que definem um mundo sensível, angustiante, rápido, muito ágil. Nesse contexto de mundo que a gente vive, e que sim, é angustiante, veio uma pandemia, a China espirrou e o mundo ficou com pneumonia, veio algo que a gente não sabia lidar na história moderna, não houve nunca uma peste dessa. Né? E eu estou usando peste só para fazer alusão às pestes anteriores que a gente viveu. Então, a gente não sabe. E este homem que foi cunhado dentro do iluminismo, que a ciência, que a exatidão da razão é soberana a todas as coisas, esse homem que nós crescemos, que os nossos antepassados até 100 anos atrás foram orientados por essa filosofia do iluminismo, acabam vendo que, peraí, a ciência não resolveu o Covid, né? E a gente agora tá aqui trancado dentro de casa, né? Então, esse mundo VUCA angustiante, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses, a gente não tem mais essa certeza, né? Não temos. O que é surreal, se Surreal, pensar, né? Eu fico aqui pensando e às vezes eu imagino esta força que o universo está nos impondo, deve ter lá suas razões, né? Então, nesse mundo onde a gente vive e as organizações estão fundadas, como é que se trabalha com isso? Com esse cenário angustiante, sensível, frágil. Como é que a gente trabalha? Com as pessoas sendo resilientes, bem-humoradas, criativas, flexíveis, abertas ao novo. Legal. Eu li esses dias, e eu, infelizmente não vou saber citar a fonte, porque eu nem sei onde eu li mais, que o Brasil foi um dos países que mais rapidamente se adaptaram ao trabalho à distância. Olha só que interessante. Que bacana, né? Rapidamente se adaptou a isso. Quanto custa essa adaptação rápida? Nossa, uma empresa... Quanto custa para a empresa ter uma resposta rápida a um cenário instável, totalmente efêmero, instável? Isso. Então, quais são as qualidades, as características, as habilidades e competências exigidas de um profissional que vive dentro desse mundo? Sim, são competências do humano. Resiliência, bom humor, inovação, criatividade, conexão, propósito. Que legal. Tem um psiquiatra, psicólogo, Viktor Frankl, que diz que ele cunhou uma frase que eu carrego comigo: quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
Recentemente, num treinamento que eu estava dando, uma pessoa respondeu e falou assim, olha, essa frase é de Nietzsche. Viktor Frankl se apropriou. Me admira mais ainda o homem gostar de Nietzsche, né? Olha que beleza. Então, quem tem um porquê enfrenta qualquer como? Frankl era judeu, ele viveu em campo de concentração. E ele era adolescente. E ele viu os soldados, várias vezes, os soldados escolhendo quem ia para a câmara de gás. Nossa. E os soldados colocavam as pessoas enfileiradas e olhavam no olho das pessoas. Quando ele cresceu, ele foi estudar psicologia, psiquiatria, inclusive, e ele fez uma pesquisa. Ele foi entrevistar os soldados vivos para dizer, por que você escolheu uma pessoa e não outra? E invariavelmente, de mais de 200 soldados que ele entrevistou, a resposta era porque tinha vida, porque tinha brilho no olhar. E aí ele foi entrevistar essas pessoas. Isso é forte, né? Então, o soldado ia escolher quem vivia, quem morria. Aquele que não tinha mais vida no olhar, ele dizia, não tenho culpa disso, pode ir. E aí, quando ele foi conversar com outras pessoas, no meio dessa pesquisa toda, ele percebeu que as pessoas que não eram escolhidas ou estavam cuidando de alguém, ou tinham esperança de encontrar a família. Até me arrepia esse trem. Muito bonito isso, né? Ou estavam esperando encontrar alguém. Nossa, tinham esperança. Que interessante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, propósito é uma das características do novo profissional, desse profissional agora. Incrível. Tem Faz que todo ter sentido. propósito, porque eu trabalho 12 horas por dia, eu tenho 59 anos. Você trabalha, sei lá, eu 15, talvez. A gente né? tá nessa... Nossa, a gente tá Nessa vibe, né? e com o maior prazer. A gente tá lá, quando vê, nossa, já... nós estamos trabalhando aqui. Mas inclusive. olha a sua fala, com o maior prazer, porque sem prazer não dá. Não dá. A gente pediu uma licencinha aqui para lembrar que esse episódio e os próximos 11 episódios serão patrocinados pela Morico Space, que é um lugar incrível aqui de Sorocaba, né, Aricão? Incrível. Cara, tem um cheiro aquele lugar. Tem uma alma. Tem uma alma. Tem propósito. Tem um propósito. Opa! Olha, é incrível. Então, se você é empreendedor, empreendedora que tem propósito no seu negócio, nos seus negócios, lá é o lugar certo para você. Sim. Afinal de contas, também tem um cafezinho com canela, Tem um pão de queijo. um pão de queijo, Nossa. aquele salgado aqui assado na hora, tudo com Incrível, muito carinho. incrível. Ó, Vanessa Segamarque, grande Pedro Conde também, um beijo para vocês. E também está sendo patrocinado pela Constru Lima, que é uma construtora de São Paulo, que está chegando agora aqui na região de Sorocaba, daqui a pouquinho está em Sorocaba também, que faz imóveis de alto padrão, mas com preços populares. E todo mundo quer morar bem, né, cara? Todo mundo merece morar bem. Todo mundo É merece. uma empresa também humanizada, assim como a Morico Spaces. Então, é uma alegria tê-los aqui com a gente na SabinoCast. Voltando agora com Suzy Berbel novamente. Suzy, como levar essa cultura humanizada para as empresas? Eu acho que aí tem um grande desafio para você, para a gente e para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, não é isso? É mesmo, eu acho um grande desafio, mas sou muito feliz em poder vivê-lo, né? Eu tenho visto que a gente tem conseguido coisas muito boas, né? Sim, a empresa precisa ter lucro, precisa ter resultado, mas de uma forma humanizada, isso é muito legal. Nunca antes na história do mundo do trabalho se falou em qualidade de vida, de espiritualidade nas organizações, de várias outras questões que lidam com o humano, como agora. Verdade. Então vamos lá, né, gente? Coisa boa a gente trabalhar, ganhar dinheiro e ter um ambiente propício ao nosso próprio desenvolvimento. Como trabalhar isso? O que eu tenho percebido é que as organizações estão em busca de uma nova forma de gestão. Então, as empresas já perceberam que para obter resultados a gente precisa de pessoas participativas que se sintam como donas daquele negócio, que tragam criatividade, inovação. Então, entendo que essa é uma necessidade. Tá. Como é que a gente trabalha isso? Muitas questões têm sido feitas para isso. Então, treinamento, desenvolvimento, coaching dentro das organizações e, recentemente, um instrumento muitíssimo interessante que eu amei. Fiz o curso em 2018. Ao final do primeiro encontro, já trouxe para dentro das organizações a
contoterapia. Ah, chegamos na contoterapia. Contoterapia. É Já ouviu uma falar coisa disso? maravilhosa. Tô aprendendo agora. Eu também estou aprendendo agora. Já tive uma prévia com a Suzy na entrevista prévia. Não foi minha entrevista. Na verdade, eu pedi uma licencinha aqui na entrevista. Claro, claro. A Suzy, há umas 3 ou 4 semanas, entrou em contato comigo. Jorge, eu tô a fim de fazer alguma coisa com você, uma live, sei lá, tomar um café, alguma coisa precisa fazer junto, não é isso? Foi. Eu falei, peraí, vamos marcar um bate-papo? Vamos marcar um Que bate-papo. legal. E daí a gente ficou 1 hora mais ou menos no Zoom, conversando sobre várias coisas. Inclusive, ela contou um conto pra mim e daí eu falei, Suzy, vamos dar uma segurada nesse projeto aí, que tem um projeto aqui na manga que eu tô pra lançar Verdade. e você vai ser a primeira entrevistada. Só não foi a primeira entrevistada porque o piloto ficou tão bom com o Paulo Lima Aham. que foi pro ar. Que bom. Mas ao Maravilha. vivo você é a nossa primeira entrevistada. Ah, que coisa boa. Enfim, mas vamos lá, contoterapia. Então, o que é a contoterapia? A contoterapia é a utilização de contos para o despertar, para o autoconhecimento e para o conhecimento dentro das organizações. Por que a contoterapia ganhou essa força, está ganhando essa força? Porque o conto fala através de imagens. Eu vou contar um continho aqui, tá? Claro. O conto fala através de imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né, gente? Quickly, rápido. O conto transmite de uma forma muito rápido um conhecimento que precisa ser assimilado. Um conto, ele toca na alma, porque todo mundo, quando escuta um conto, volta a ter 5 anos. Eu conto para executivos, e aí eu falo, vou contar um conto, invariavelmente. Tá, aí eu começo a contar. De repente, a pessoa fica assim, E aí? todo mundo volta a ter 5 anos. A tradição oral faz parte das gerações e faz parte da nossa educação. Duvido eu dó que vocês dois não ouviram algum conto quando eram crianças. Bom, todo mundo escuta a Deixa historinha. eu perguntar aqui pra não falar besteira. Conto é a mesma coisa que parábola ou não? Não, tem um pouquinho uma diferença, Eu também não sei mas não. é uma diferença, é semântica, mas tem diferença assim. A parábola sempre tem uma moral no final. O conto É porque necessariamente Jesus fazia muito isso, né? Aham, Ele sempre ia falar aham. uma coisa com parábolas, por isso que me veio. Sim, Legal. mas está muito próximo, tá? Tá muito próximo. Aliás, a Bíblia tá cheia de referências É maravilhosas. um baita livro de desenvolvimento. Pra quem não tem religião, É verdade. a Bíblia é um baita livro de verdade. desenvolvimento. Perfeito, tá tudo ali. Né? Tá tudo ali. Enfim, o conto, ele tem essa agilidade que é exigida no nosso momento atual. Ele leva o ouvinte a uma introspecção, que também é algo que a gente precisa no mundo atual. Por exemplo, eu já usei o conto do Patinho Feio para falar sobre diversidade, para falar sobre inclusão nas organizações. Legal. O livro que eu tenho como base para os contos é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estes. Aliás, o livro é a tese de doutorado dela. Que legal. Nossa. Eu falei tese de mestrado, mas não é tese de mestrado, não, é dissertação. Dissertação. Tá. A tese da Clarice é o livro, né? E o que a Clarice fez no livro? Ela pesquisou vários contos e depois ela traz uma interpretação psíquica de cada um deles, né? Que legal. E aí eu me enfiei nesse meio e comecei a trazer os contos para dentro das organizações. Posso contar aquele Claro. conto? Vai lá. Vou te contar um conto que fala sobre propósito, né? Era uma pequena índiazinha e ela vivia numa comunidade nem tão perto, mas não tão longe da cidade. Lá ela vivia, cercada de familiares, cercada daquele verde lindo. A floresta tinha sons, tinha cheiros, tinha as cores. E lá vivia a nossa indiazinha curiosa, uma menina que queria conhecer o mundo. Certo dia, já começava a tarde chegar e a nossa indiazinha ouve uns barulhos
fortes. E ela não se conteve e foi até o local de onde vinha o barulho. E ela avista com uma certa distância, porque homens estavam lá, ela avista os homens colocando línguas de ferro no chão. E ela volta correndo e diz para o chefe da tribo: há homens colocando línguas de ferro lado a lado no chão. E o chefe da tribo diz: menina, toma cuidado, isso é muito perigoso. Talvez até ele queria mesmo que a menina fosse até lá, porque ele não a impediu. No dia seguinte, a garota estava lá de novo, vendo aqueles homens trabalhando. Passado algum tempo, das línguas de ferro surgiu um dragão negro que soltava fogo pelas ventas. E esse dragão fazia um barulho assim. Piuí, tic, 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 tic. E a nossa indiazinha ficou inebriada com aquilo. A velocidade com que o dragão passava era enorme. Aquilo tocou seu coração, ela queria ir, ela queria subir naquilo, e no dia seguinte, de cima da árvore, ela pula para dentro do trem. E o trem vai, passa chão, passa terra, passa ar, passa chão, passa terra, passa ar, passa chão, passa terra, passa ar, e aquela velocidade imensa, e de repente ele para. Ele para e as pessoas começam a descer. E a nossa indiazinha, diante daquela velocidade toda, desce atordoada. Desce e se esconde lá num cantinho da estação. E fica lá algum tempo. Horas depois, o chefe da estação chega até ela e diz: indiazinha, o que você faz aqui? E ela diz: espero a minha alma chegar. Eu mergulhei dentro da história, cara. Eu tava lá. Tava Eu lá, tava lá vendo a história. É muito interessante, né, Suzy? Aí a gente usa isso para as discussões, né? O silêncio no final tem que ser assim, dramático mesmo, né? E tem a pausa dramática, né? É. E aí a gente usa isso dentro das organizações para dizer: olha, o que você viu nessa história? Ah, eu vi uma pessoa que estava correndo com muita velocidade e nem percebia o que estava acontecendo, e depois precisa esperar a alma chegar. Sim. Conhece alguém assim? Nossa. Nossa, funciona muito. Encaixa assim nas pessoas, veste assim, ó. É, onde está a sua alma? Qual é o seu propósito? O que você quer? Porque se você não está junto com a sua alma, você não faz bem. A qualidade do que você faz transcende ao produto, aquilo que você está fazendo, né? Está na tua alma. O que você empresta para esse produto, né? Tem discussões belíssimas. O conto não traz uma moral da história. Certa vez eu contei esse mesmo conto e uma pessoa disse assim: mas por que ela ficou tão preocupada? Tá tudo bem não tá com a alma. Ok, se você acha isso... É o que a pessoa vai sentindo. O que a pessoa vai sentindo. Só que a gente fez isso num grupo e essa foi a única pessoa que pensou assim, foi ela. Todos pensavam a vida agitada que a gente leva, essa correria que nos distancia dos nossos, né? Eu via meus filhos, às vezes, quando eles eram pequenos, à noite, na hora de dormir. E de manhã, quando eu levava para a escola, era a hora que a gente conversava, né? Essa vida louca me tirou esse contato. A vida louca me tirou, não. Eu permiti que ela fizesse isso, né? Então, qual é a discussão que gira em torno do coaching? Do conto, também vira um coaching isso, né? O que eu estou fazendo? Eu estou presente? As empresas falam muito em absenteísmo, mas também tem o presenteísmo. Você está presente, mas você não está ali. Nossa, total. Então, Total. um conto como esse pode trazer essas questões que não são tão faladas, não são tão discutidas. Desculpa. O interessante é que já toca diretamente na alma, né? E o mais interessante ainda é que o conto, ele é repleto de arquétipos, que já traz em si o significado. Total.
natural. Você já fala pro inconsciente da Você não pessoa. precisa apresentar nenhuma conclusão, né? Que Aquilo comanda já 90, está. 95% do ser humano. E outra, você entra pelo sentimento, você pega pela emoção. Você pega né? direto pelo sistema límbico, cara. Não vem na Vem racionalização. na razão. Depois, na discussão, quando você... Daí tá. Já está tomado, Já tá né? lá. Já está O tomado. baque já foi dado. Aí quando a pessoa vem trazer para a discussão, diz, poxa, faz sentido. Eu acho que isso é importante. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, valores dentro das organizações, eu conto esse conto antes de apresentar o que é missão, visão e valor, qual a importância de seguir isso. E o mais legal que você trouxe é que, como você falou, né, que os executivos ficam lá, putz, lá vem ela contar a historinha. Lá vem. E depois, pá, opa! Já é um soco de segunda, né? Pá, Porque põe no são canto duas do ringue coisas, direto, né? Primeiro é aquela coisa da pessoa que acha que já sabe de tudo e fala, puta, lá vem mais uma aqui. Ideinha, né? Ela já vem Uma modinha, né? Lá vem. E tem uma coisa, o conto dá conta. O conto dá conta. A Suzy contou, mas se fosse qualquer outra pessoa que estivesse contando, o conto dá conta. Eu confesso a vocês que às vezes eu tô com um executivo e falo, ai meu Deus, Suzy, você vai passar carão. Ah, você Falar tem com isso? ele. Eu Você sente fico assim isso? comigo. Ai, Suzy, você vai passar carão. Daí eu, Suzy, o conto dá conta. Acredita no processo. Aí eu vou lá e conto para a pessoa e eu vejo abrindo a cabeça assim. E as pessoas se colocam, né? Há outros contos. Esse foi sobre propósito. Tem conto que eu uso para comunicação, tem conto que eu uso para diversidade e inclusão, tem conto sobre autoconhecimento, tem conto para tudo. Mesmo porque a tradição oral tem um repertório imenso, imenso. Na minha formação, eu tive que contar um conto, né? E eu fui escolher José Saramago, que eu amo de paixão, tenho um profundo respeito. Cadê a coragem de contar o conto de um homem que eu respeito tanto? E eu comecei gaguejando, eu contei o conto da Ilha Desconhecida. É um conto muito bonito que fala sobre o caminhar, né? O quanto o caminhar é uma resposta. Eu tô indeciso, eu não sei o que fazer. Vai, meu filho, anda um pouquinho, né? E quando eu fui contar, eu comecei a gaguejar. Imagina, eu falo para 200 pessoas tranquilo, como você, Sabino. E aí eu comecei a gaguejar. E aí eu tô emocionada. Que legal. Eu tô... Ô Suzy, qual que é a diferença do conto por uma hipnose ericksoniana, por exemplo? O conto é um veículo. Tá. Ele produz resultados muito parecidos. Muito parecidos. Muito parecidos, mas ele é só um veículo, né? A hipnose ericksoniana precisa, além do veículo, ele precisa de do processo sendo estabelecido, conduzido. Né? O conto não, largou. Deixou. Exato. Deixou aqui, estar e foi embora. Isso. Tá. Isso. Entendi. Não tem esse compromisso. Não tem. Tá. Eu diria, ou tem um compromisso muito maior, porque eu acredito que quando eu conto um conto, que o outro vai encontrar no conto algo de que ele precise. No ericksoniano precisa de um monitoramento, precisa de um acompanhamento, não é? É assim que eu vejo, eu não sei nem se tá tudo certo. Na minha opinião, na hipnose ericksoniana, você precisa de um acompanhamento, né? No conto é uma coisa muito mais fluida, né? E eu acredito que o conto vai fazer diferença para alguém. Então eu contei um conto agora aqui do propósito. Eu acredito, pode ser que não fez diferença para ninguém aqui que está ouvindo presencialmente, mas alguém vai. Eu tô lembrando da indiazinha que eu peguei no cantinho da estação ainda, Aqui, cara. E chegando o tiozão de bonezinho assim, indiazinha. Eu tô lá ainda na história. Gente, quando eu contei esse conto a primeira vez, uma pessoa disse, espera aí que eu preciso de 2 horas. Igual a Índia, eu preciso parar um pouco, eu preciso me recolher. Quando que a gente reconhece que a gente precisa se recolher? Eu sou super agitada, eu só me recolhia se eu estivesse doente. Essa foi uma crença limitante que eu também
Entendi. Tive que estava ligado com a escassez lá ultrapassar com a atrás. escassez lá atrás. É. A empresa do meu pai falir. Até porque hoje, se você precisa faltar no emprego, é só se você não aguentar levantar da cama. Exatamente. Né? E a psique tua, como é que tá? Alguma coisa que tá te Espera um levando pra pouquinho. depressão? Sim. Não, isso é pausas são necessárias. Pessoas que, né, infelizmente, acabam se separando. E como é que fica pra resolver tudo? E tem que trabalhar Não, porque... gente, tem que ter pausa. Você tem atestado? Não. Não tem como, né? Nós somos autônomos, gente. Não tem como. A gente precisa fazer essa autogestão, né? É. E é muito fácil não fazer, né? É muito fácil. Agora, me diga, precisa de umas 10 sessões de coaching, de umas 10, 15, 20 sessões de psicanálise para o cara perceber que ele precisa parar. Sim. E no conto, uma história dessa, o cara diz, espera aí, eu preciso das minhas 2 horas aí, igual a indiazinha. Meu, o quanto eu sofro nos processos de coaching. Porque se a gente fala direto, os mecanismos de defesa se levantam e não Total. funciona. Muitas vezes nem entra, né? Você fica aí fazendo uma sessão, tipo, tá... Não, Não adianta. A contoterapia é muito legal porque ela trabalha com uma dinâmica projetiva. Eu não estou falando de você, eu estou falando da Índia, Sim. né? Que, aliás, gente, quando conta um conto, aumenta um ponto, né? Esse conto não é originário de uma mulher, não é uma mulher, é um índio. Mas eu não conseguia falar índio, sou eu que tô lá, então eu falo a menina. legal, daí você Justo. também... Eu me projetei lá. Uma outra característica da contoterapia é que o contador tem que falar a verdade. O contador tem que falar a verdade. A minha verdade não era aquela do índio. Eu não me via quando eu contava o índio. Aí eu passei para a menina. Que legal. E o conto, quem conta o conto aumenta o ponto. O conto original não era no trem, era numa mula. Numa mula. Uma mula carregando as coisas que os desbravadores estavam levando. Olha que coisa. Nossa. Veja como o conto tem essa capacidade de se adequar rapidamente a essas A mudança social, né? as mudanças Eu quero trazer sociais. um insight que eu tive diante desse contexto do conto, Mano. que é assim, ó. Quando a gente conta um conto, automaticamente a gente vai acessar a nossa ancestralidade. Quando nossos ancestrais se reuniram ao entorno de uma fogueira. Nossa Senhora. Não é isso? É. Então a gente pega toda a nossa ancestralidade, que está dentro do inconsciente coletivo, tem algum lugar dentro de nós também, e a gente traz isso à tona na hora. Não é isso? É isso. A mudança é muito profunda, Suzy. Eu fiquei apaixonada por esse negócio. E tão apaixonada que eu comecei a estudar. Quando eu fiz o curso, a primeira turma, no Brasil eu só conheço um lugar que é onde eu fiz o curso, chama-se IP Roxo, em Roxo? Florianópolis. Ixi, fiz um IP? merchan aqui. IP. IP roxo. É em Florianópolis. Eu fiz esse curso e eu era a única pessoa dentro, a primeira turma no Brasil. Só eu queria levar para dentro das empresas. E hoje, bora patrocinar aqui também, beleza? Legal. Marcarizar. Olha só, as organizações já tinham se tocado de que essa contação da história ela é importante para o convencimento, para a influência que você, o líder tem, né? persuasão. Aí o que é que fizeram? Criaram a roupagem do storytelling. Storytelling. Isso, o storytelling é o primo distante do conto. Eu ainda acho que o conto, contar histórias convence e influencia. Sim. Se eu contar um exemplo da minha vida, eu vou trazer o conceito com mais clareza, eu vou trazer uma perspectiva que a outra pessoa pode carregar para ela. Agora, contar um conto, além de trazer essa perspectiva da verdade e do real, eu alcanço o inconsciente, né? Porque que mitos que estão sendo trabalhados, né? Que personagem, por trás dessa personagem, qual é o arquétipo? Né? E isso não tem muita explicação, muito conceito. A pessoa recebe, pega e compreende. Gente, nós estamos nos encaminhando para os 8 minutos finais. Por incrível que pareça. Nós entramos aqui em flow, em transe, não é? Você viu? Sim, Que delícia. Eu vivi hoje a sua história. Eu vivi dentro da empresa que ela estava começando. Vivi você dando aula.
vivi você humanizando as empresas, você atendendo o executivo que não queria te ouvir. Eu vivi o conto no final com a Indiazinha. Tô na Indiazinha ainda. Tá na Indiazinha. E você, Erika, o que você viveu Cara, hoje aqui? eu comecei lá, fiquei imaginando todos os gatilhos que você teve, os insights. Essa questão de que você falou de sentir e agir. Porque para muitas pessoas, que é o meu caso, que tem um perfil mais planejador, a gente fica pensando muito para agir. E com o empreendedorismo veio à tona que eu preciso agir. Eu fiquei pensando em você fazendo isso, as coisas acontecendo, e você agindo e sentindo. Porque muitas pessoas acabam se desconectando, né? As pessoas vão lá para outra órbita e deixando a essência aqui. Por N questões. E você sempre estava andando junto com ela. E eu achei isso incrível. Isso em 1986, cara. Nossa, eu acho Que ninguém falava disso quase. Ninguém Né? falava disso. Por isso que eu tô te dizendo, é sorte. Tudo aconteceu porque eu aceitei essa iluminação. E, gente, eu não tô querendo dizer aqui que eu sou o top das galáxias, tá? Não sou. Quem me conhece sabe dos meus erros, das minhas falhas. Não é isso. Eu só tenho orgulho do que eu vivi. E eu tenho orgulho mesmo. Criei 2 filhos, olha que maravilha. Eles são pessoas do bem, meus filhos, sabe? Esses são as minhas maiores conquistas. Realizei vários sonhos meus, viajar, como eu estava te dizendo, né? Aos 60 vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Olha que legal. Se Deus quiser. Amém. Realizei sonhos, eu olho para trás e vejo que eu errei muito, mas eu acertei muito mais. Tô aqui. Ô, Suzy, Viva! tem uma pauta inteira, tem várias pautas. Inclusive, vou sugerir uma pauta para minha irmã conversar com você, te entrevistar também. Porque tem ainda a questão da mulher empreendedora nessa história toda. Nossa Senhora! Uma mulher empreendendo no final da ditadura, em 80. Meu Deus, tem muita coisa aí. Que era comunista de carteirinha. Que era comunista, gente. Nossa, tem muita coisa aí, né? Mas, Suzy, eu sempre costumo fazer isso nos processos de coaching, não sei se o Eric faz ou não, mas o que você... Eu acredito que quando os seres humanos se reúnem, eles sempre aprendem alguma coisa. Cada um leva alguma coisa, algum insight, alguma coisa. O que você leva daqui hoje, desse bate-papo? Eu levo uma energia maravilhosa. Eu fico muito feliz mesmo de ver gente jovem como vocês. Não acho que eu sou velha, não, mas vocês são mais jovens do que eu. Gente jovem como vocês terem uma clareza de ideias como essa e estarem a serviço do desenvolvimento humano. Eu levo muita energia positiva, muito orgulho, viu? Orgulho de vocês estarem fazendo esse trabalho e crença. Gente, a humanidade tem jeito. Tem jeito, né? Também acredito nisso. Coisa boa, só tenho a agradecer a vocês todos, a Ana, o Fernando, Tiago, o seu Anderson que foi buscar, vai me levar. Tá ali, vocês esperando, assistindo a gente. Não. Vocês dois, que graça, que lindo ver vocês. Posso falar o que eu levo dela, cara? Lógico, a gente pensou na sequência. Então foi antecipado aqui. Olha só. Intuição e ação. Assim, foi o que me marcou muito pra mim. Eu não sei se a galera que tá em casa também sente algumas coisas de tipo, vou, não vou. Então, seguir essa intuição. Só vai. Olha, eu levo muita inspiração. Eu vejo uma mulher inspiradora, com um olhar vibrante, um olhar... Dá pra ver sua alma operando. Não é fácil, tá? Porque crítica também vem de montão quando as pessoas veem a gente, né? Mas tá tudo bem. Mas cada um é responsável por aquilo que projeta. Tá tudo certo. Não é? Uhum. Daí não tem como o que a gente pode fazer. Possa fazer, verdade. né? É verdade. E se Tá você tudo pudesse certo. resumir esse encontro, esse bate-papo por uma palavra só, qual seria essa palavra? Vai ser muito babaca, mas eu vou falar assim mesmo, é amor. Pra mim, amor não é só aquele sentimentalismo, né? Amor é atitude. Amor é a ação. Além do sentimento, é a ação. Então, o que eu levo daqui, resumo numa palavra, eu tô apaixonada. Que legal, que legal. E você, Ericão, qual que é a palavra? Eu vou copiar. É amor, cara. É amor, porque o amor, se ele não for falado, se ele não for expressado, ele não é nada. É verdade. Ele precisa ser com ação, precisa ser compartilhado, precisa ser expressado, abraçado, enfim, amor. Eu vou levar Indiazinha, tô com ela. Indiazinha. Que linda!
da estação linda. Vai dormir com a indiazinha. Mesmo porque eu namoro com uma indiazinha. Pronto. Ô, Soraya, beijo pra você, te amo. Bom, Suzy, você tá ganhando essa agenda da que Constru Lima. delícia! Ela é sua, você vai levar. Muito Então, obrigada. oferecimento, pode mostrar pra câmera, mostra lá, mostra onde você Olha quiser. aqui, que linda. Eu achei muito Adoro bacana. essa cor vibrante. Bonita, né? E você também tá ganhando esta caneca. Oba! Não é? Amo caneca, tenho coleção. Tem coleção de canecas. Adorei. Para você lembrar desse momento, seja uma âncora desse momento, foi realmente muito especial te receber. Muito obrigada. Quero lembrar para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, que esse episódio, os próximos 11 episódios, eu espero que pro resto da vida, a Mônica Spaces e a Constru Lima Engenharia estejam com a gente. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui durante uma hora de muita inspiração com Suzy Berbel. E se você não pôde assistir, não se preocupe, fique em paz, estará gravado, estará no YouTube, disponível para você assistir quando você quiser. Agora, se você não pode assistir, também não se preocupe, Eric, porque você pode ouvir pelo Spotify e outros canais de podcasts. Certo, Suzy? Que maravilha. Muito feliz. Muito feliz também. Então, beijão para você, muito Obrigada, obrigado. Gratidão. Gratidão, pessoal de casa. Ericão, seja bem-vindo. Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Tamo Pessoal junto. da técnica, grande Fer, grande Thiago, Anderson, é nóis. Até a próxima, pessoal. Até mais.